Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai ser sobre vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, a gente vai ver de figuras em geral e de sólidos geométricos também, tá? Então, vocês já aprenderam as vistas, vista de cima, vista de lado, mas agora vai ser algo um pouquinho mais avançado, tá? Um pouquinho mais profissional. A gente vai ver figuras que são realmente usadas principalmente por profissionais que trabalham nessa área de arquitetura, de designer de interiores, tá? Entre outras. Então vamos lá. Bom, então para começar, tem aqui um exercício para a gente estudar a sombra, tá? Então, o objetivo é a gente tentar verificar qual dessas é a sombra certa dessa imagem aqui, ó. Então, o que a gente precisa quando tem um exercício desse? Como que a gente começa encontrando a resposta certa? Na verdade, a gente busca pelos erros. Então, por exemplo, na primeira cadeira, a gente vai buscar pelos erros dessa sombra. Então, já dá para perceber que o erro dessa sombra está aqui, ó, na roda. Não existe a parte aqui, ó, a parte do aro da roda. Tá em branco. Isso significa que essa sombra aqui não está certa. Ao mesmo tempo, essa última sombra aqui, ó, ela não tem a segunda rodinha. Ela tem a primeira aqui, mas a segunda rodinha ela não tem. Então, essa sombra aqui também não está certa. Finalmente, a única que ficou completinha é essa aqui, ó. Aí vocês vão me perguntar, mas nessa aqui ainda tem mais um erro, não tem o negócio de empurrar a cadeira. Isso mesmo. Às vezes tem mais de um erro na mesma imagem. Aqui também tem outro erro, se vocês repararam, não tem o apoio do braço aqui, ó. Tá? Então, são detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção para descobrir qual é a imagem que realmente representa a sombra dessa imagem aqui. Nas figuras que a gente vai ver agora, a gente também tem que prestar atenção em todos esses detalhes, tá? Então, vamos lá. Projeções ortogonais. Projeção é como se a gente pensasse numa sombra mesmo, tá bom? Onde que vai ficar a sombra desse objeto? Como ela vai ficar, tá? É como se fosse isso. Então, você vai imaginar o sol, uma luz em cima daquele objeto. Então, eu quero ver a vista frontal, a vista de cima. Então, é como se o sol estivesse lá em cima e eu quero observar qual é o desenho da sombra que ficou lá embaixo. Essa vai ser a projeção, tá? Então, por exemplo, ó, a gente pode ter projeções diferentes. Então, como ficaria a projeção de um ponto? Ó, imagina que eu tenho um ponto aqui e uma luz aqui em cima. Como vai ficar a sombra desse ponto? Vai ficar um pontinho lá embaixo, tá? Então, a sombra de um ponto vai ser um pontinho. Tem essa luz aqui, ó, para representar mesmo, para você lembrar que é como se fosse uma sombra mesmo, tá bom? Então, o P significa o objeto, ou seja, o ponto que nós estamos falando, e esse P' significa a sombra, tá?
Esse pontilhado seria só o trajeto dessa sombra, tá? Ele não faz parte da imagem, ok? É só para representar qual foi o trajeto que esse ponto fez, que essa sombra está fazendo, tá bom? Projeção de uma reta. Então, como que fica a sombra de uma reta? Aí, nesse caso, vai depender de como essa reta estiver. Então, ó, se essa reta estiver na horizontal, bem certinha, paralela ao plano, bem bonitinha, sem movimentação nenhuma, a sombra dela vai ficar exatamente igual estava a original. Retinha, paralela ao plano, bem certinha. Se essa reta estiver torta com relação ao plano, quando a gente jogar a luz em cima, a sombra dela também vai ficar torta com relação ao plano, tá? Inclinada. E se essa reta estiver em pé, se ela estiver na vertical, completamente na vertical, a sombra dessa reta vai ser um pontinho, só um pontinho lá no plano, tá bom? Então, dependendo da posição que a reta estiver, vai ser diferente a sombra dela, certo? A projeção ortogonal dela. Então, só lembrando, o que tem a linha, por exemplo, T', o R', o U, que é a projeção da reta U, são as projeções. O R' é projeção da reta R, o T' é projeção da reta T, e o U maiúsculo é projeção da reta Uzinho, esse Uzinho aqui. Mas por que era o minúsculo e foi representado com o maiúsculo mesmo? Porque quando é ponto, a gente representa com a letra maiúscula, tá bom? E quando é reta, é letra minúscula. Então, aqui era uma reta. A sombra virou um ponto, mas ela era uma reta, certo? Projeção de um segmento de reta. Então, agora a gente vai ver como fica a projeção quando não é uma reta inteira, quando é só um segmento, só um pedaço de reta. A ideia é a mesma da reta. A projeção fica muito parecida, com a diferença de que com a reta, a projeção também é infinita. E com o segmento de reta, a projeção tem um início e tem um fim, tá? Então, quando a gente estiver vendo qual é a sombra, a projeção de um segmento de reta, a gente precisa colocar sempre os mesmos pontos que foram usados no segmento original. Então, se o segmento estiver na horizontal, nós teremos uma projeção também na horizontal, na mesma posição do segmento. Se o segmento estiver na vertical, aí nós teremos, a nossa projeção será apenas um ponto, tá? Exatamente como quando se tratava de uma reta, certo? Os segmentos, a linha belinha e Q, e o ponto Q, são as projeções. Lembrando que projeção a gente representa com o acrescento dessa linha aqui, ó. Então, se o segmento era de A até B, a projeção desse segmento a gente vai representar com a linha belinha. Se nesse caso aqui que vira um ponto, a gente representa esse ponto só usando a letra maiúscula, tá bom?
E quando se trata de uma imagem, como fica a projeção de uma imagem, como essa aqui? Então, eu tenho um paralelepípedo aqui em cima e eu tenho uma espécie de um desenho aleatório. Eu quero ver como fica a sombra dessas imagens. Então, se eu tivesse um ponto de luz aqui em cima, a sombra desse paralelepípedo seria simplesmente um retângulo. E a sombra dessa imagem, dessa figura plana aqui, seria a mesma figura, só que projetada aqui embaixo, tá bom? Então, a gente precisa pegar todos os pontos que fariam a sombra e projetar lá embaixo, montando todos os pontos, formando a sombra com todos os pontos que compõem a figura de cima, tá bom? A aplicação das projeções ortogonais. Então, ó, as projeções, elas são usadas por muitos tipos de profissionais diferentes. A engenharia, a arquitetura, designer de interiores, precisa usar todos esses conhecimentos para conseguir desenhar os projetos que eles têm usando a perspectiva. Então, conseguir desenhar aquela imagem em 3D, tá? Então, quando se trata desse tipo de aplicação, a gente pode fazer várias vistas diferentes. Então, a gente pode ter a vista frontal, a gente pode ter a vista horizontal, a vista lateral, podemos ter a vista de cima. Então, a mesma ideia da projeção, só que agora de vários lados diferentes, tá? Aí, nesse caso, a gente chama de vistas ortogonais, e não só de projeção ortogonal, tá bom? Por exemplo, considere que um engenheiro tenha feito um projeto de uma escada para um beliche infantil. Então, observe o projeto. Então, o engenheiro montou esse projeto de escada que era para criança conseguir subir na beliche, por exemplo, tá? Então, esse aqui seria o projeto da escada. As projeções ortogonais das superfícies podem ser utilizados para a construção dela. Então, a gente vai observando essa escada, a gente vai buscar qual é a vista de cima, qual é a vista do lado, qual é a vista da frente, tá? Então, olha só, eu tenho aqui a imagem. A vista lateral esquerda, vai ficar um desenho desse estilo aqui, ó. Se eu fosse aqui do lado e olhasse essa figura só por essa frente aqui, ó, só por esse pedaço aqui, o que que eu ia ver? Eu ia ver só isso aqui, ó, tá? Se eu fosse aqui atrás e olhasse essa figura, o que que eu ia ver? Qual seria a vista frontal ou a vista traseira nesse caso? Porque como se trata de uma escada, a gente estaria vendo a parte de trás. Tanto faz um lado, tanto a vista olhando de trás quanto olhando da frente, a gente veria a mesma coisa. A gente veria só um retângulo, tá? Um retângulo que tem uma subdivisão aqui no meio, que seria essa parte do degrau. E se eu olhasse de baixo ou de cima,
o que que eu ia ver? Ou seja, a vista superior ou inferior ia dar o quê? Ia dar outro retângulo exatamente igual à vista frontal, tá? Então, a gente precisa, quando a gente vai desenhar as vistas de uma imagem, de um sólido, a gente precisa fechar o olho e imaginar como se a gente estivesse vendo aquele sólido na nossa frente mesmo, tá? Para facilitar a montagem, ele vai fazer o esboço, esse engenheiro vai fazer o esboço das três vistas. Vista frontal, que é aquela que a gente olha de frente, ou, no caso dessa imagem, de frente ou por trás, da mesma vista. Vista superior, que é quando a gente olha de cima, no caso dessa imagem, tanto olhando de cima quanto de baixo, dá a mesma vista. E vista lateral esquerda, que no caso dessa imagem também não faz diferença, tanto a esquerda quanto a direita dá a mesma imagem. Nem sempre isso acontece, tá bom? Às vezes você precisa fazer o desenho da vista lateral direita e também da vista lateral esquerda, porque às vezes é diferente. Então tem que tomar cuidado com isso. Não precisa escrever todo o nome da vista, pode usar só o símbolo. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda ou vista lateral direita, se for com o D, tá? Então, vamos lá. Vista frontal é quando ele olha aqui de frente, vista superior é quando ele olha de cima, e vista lateral esquerda é quando ele olha do lado direito, o que é que vai sair aqui do lado esquerdo, tá? Então, ficaria exatamente assim, ó. A vista lateral frontal fica um retângulo, igual nós já tínhamos visto. E aí é nesse momento que ele vai colocar as medidas que ele pretende fazer essa escada. Então, olhando de frente, essa escada vai ter 3,2 centímetros por 2 centímetros de altura. Claro que esse desenho aqui está em escala. Ninguém vai fazer uma escada com 3,2 centímetros. Tá numa escala. Depois, esse engenheiro vai precisar colocar qual a escala do desenho que ele fez, tá? Para montar o desenho original. A vista superior vai ter 3,2 por 2,2. Então, reparem, a altura da escada é um pouquinho menor do que a largura dela. Então, aqui, ó, ela acaba sendo um pouquinho mais larga do que ela é alta, tá? E já aqui, ó, nós temos o desenho da lateral. Então, vai ficar 1,1 centímetro, cada degrau tem 1,1 centímetro de largura. Já de altura, cada degrau tem 1 centímetro de altura. E a escada toda de profundidade tem 2,2 centímetros com 2 centímetros de altura, tá bom? Outro exemplo. Esboce as vistas frontal, superior e lateral esquerda de cada um dos sólidos abaixo representados, obedecendo às proporções. Então, eu coloquei aqui uma imagem, um sólido. Reparem, parece um dado, essa imagem aqui parece um dado, mas está faltando como se fosse um dado aqui dentro. Então, tem que tomar muito cuidado. Primeiro, você tem que olhar a imagem e tentar entender o que ela significa. Então, isso aqui era para ser um dado, só que o engenheiro retirou um quadradinho, aliás, um cubo, daqui dessa pontinha, tá? Então, como que vai ficar as vistas?
Bom, na vista frontal, que é a vista de frente, nós temos um quadrado, que seria isso aqui, só que tá faltando um quadradinho aqui nessa ponta. Então, a vista frontal é um quadrado que tem a falta de um quadradinho aqui, tá? Só que essa falta desse quadradinho, ela não é infinita. Se ele vazasse aqui, ó, pro outro lado, fosse estilo era a escada, aí nós não teríamos esse desenho desse quadradinho aqui, porque ele seria vazado, não teria nem essa marca. Por que que tem essa marca? Porque a gente sabe que tá faltando um quadrado aqui, mas logo lá na frente já tem essa parte que estava faltando, ela é completa. Ela é preenchida, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, de frente, o que que a gente vai ver? A gente vai ver essa imagem, esse quadrado completo. A diferença é que essa parte aqui, ela começa lá atrás. Tem uma parte faltando na frente, mas lá atrás ela começa. Então, por isso que nós temos esse desenho aqui, tá bom? Como ficaria a vista lateral? Como a vista lateral esquerda é essa aqui, então eu tenho que olhar qual desenho que formou aqui. Nesse caso, nós também temos um quadrado, só que nesse caso tá faltando, a parte que tá faltando do quadrado de cima, ou melhor, a parte que é mais profunda, o quadrado que é mais profundo, ele fica desse lado aqui, ó, e não desse lado como era na vista frontal. Então, fica desse lado aqui. Então, o nosso desenho muda na vista lateral esquerda. E quando eu tento olhar por cima, o que é que eu vejo? Vejo o mesmo quadrado, só que agora a parte mais profunda fica aqui, ó, nesse canto. Porque olha como é a vista, ela é assim, ó. A vista superior daqui, a parte faltante do meu desenho, ele está aqui, ó, nesse cantinho agora. Então, é aqui que a gente vai fazer essa parte profunda, que é de onde o engenheiro tirou esse cubo aqui, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem os exercícios, cuidado com essas construções de vista, tem que usar régua, tem que seguir o padrão da imagem. Então, para a gente desenhar as vistas frontais, superiores e laterais, a gente precisa tomar todo o cuidado de seguir o mesmo, de seguir a mesma imagem, tá? Então, tem que ser bem parecido com o original, certo? Beijos e até a próxima aula.